Boa noite. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que coisa boa poder estar aqui nessa noite tão especial da Primeira Igreja Batista em Barra Mansa e esse momento marcante aí da comemoração dos 74 anos desta igreja, né? Eu estava ali pensando, né, rapaz, enquanto os irmãos estão completando 74, nós estamos lá caminhando por 23, né? Ou seja, poderíamos ser netos de vocês brincando, né? Brincando. E como é bom poder estar aqui junto desta igreja tão amada, tão querida, rever alguns rostos e reencontrar o pastor Ismael. Sempre muito bom estar contigo, estar com a sua família. Obrigado pelo convite, pela confiança de estar aqui com vocês nessa noite. Trago um abraço da Igreja Batista Betânia, né? Ficamos lá no São Luís, já somos quase em Barra do Piraí, né? Quase, mais um pouquinho, mais uma ponte, a gente está em Barra do Piraí. E lá então nós estamos congregando ali, pastoreando aquela igreja há quase 7 anos. E Deus tem nos dado a graça e a misericórdia de estar ali juntos daquela igreja. Vim com a minha família, né, com a minha esposa, meus 2 filhos, que estão ali no cantinho, minha Lara. E o meu filho que ontem comemoramos 6 anos de idade, completou 6 anos ontem, ó, tá vendo? Ele até baixou a cabeça de vergonha ali, ó. Mas enquanto ele está fazendo 6 aninhos, um final de semana de festa pra gente, né? Agradecendo a Deus pela vida dele ontem, de 6 anos, e aqui comemorando com os irmãos os 74 anos da Primeira Igreja Batista em Barra Mansa. Que coisa boa! Que Deus abençoe muito a vida de cada um dos irmãos. Como é bom poder chegar aqui e ver uma igreja alegre, uma igreja contente, servindo ao Deus vivo, cultuando ao Senhor com alegria. E é sempre muito bom encontrar uma igreja assim. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, o ministério do pastor Ismael, junto dos seus pares, né, e todos que aqui estão, que o Senhor possa conduzi-los cada vez mais a fazer a obra do Senhor com excelência. Amém, queridos? Quero convidar você para a leitura do texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero convidá-lo para lá aos Colossenses, capítulo 1. A igreja tem trabalhado o tema de maturidade espiritual. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos 4 características de uma igreja madura. De uma igreja que amadureceu aos pés de Cristo e tem crescido segundo o ensino do Evangelho. E para tanto eu gostaria dessa leitura de Colossenses capítulo 1, e juntos possamos aqui aprender algumas lições nos primeiros versos do capítulo 1 de Colossenses. A leitura desse texto, a partir do versículo 1 até o versículo 8, vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade, do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Amém, queridos? Novas fases trazem consigo grandes desafios. Quando uma igreja completa um aniversário, ela entra num novo ciclo, numa nova fase. E junto dessa nova fase, desse novo ciclo, surgem grandes e novos desafios também. É fato que com grandes desafios também chegam os temores e as incertezas. Quem aqui diante de um grande desafio nunca teve medo? Quem aqui diante de uma grande oportunidade
não teve temor. A verdade, queridos, é que quando a igreja de Cristo ela começa a galgar e a procurar novos desafios, também virão diante de nós grandes muralhas, grandes obstáculos se apresentarão diante da igreja. Fato é que Deus age de forma diferente, em lugares diferentes, por pessoas e modos diferentes. Isso está claro na palavra de Deus, ela a que nós não negociamos. Fato é que Deus trabalha na vida da primeira igreja batista em Barra Mansa, bem como trabalha na igreja batista Betânia, de forma diferente, com pessoas diferentes, com pastores diferentes, com irmãos diferentes. Queridos, eu vejo a igreja como a família de Deus. Algumas maneiras nós temos de identificar a igreja de algumas formas. A Bíblia nos traz grandes figuras a respeito do que é a igreja, Mas eu consigo enxergar claramente, inclusive na palavra de Deus, que a igreja é a família de Deus. Por isso nos chamamos de quê? De irmãos. Quando nos esbarramos na rua, nos cumprimentamos como irmãos. Oi, irmão. Oi, irmã. A gente pode até não se lembrar do nome dele ou dela, né? Mas fala, ô, meu irmão, tudo bem? Não temos esse costume, mas os irmãos pentecostais têm mais costume de dar a paz do Senhor, nós nem tanto, Batista é mais de dar boa noite, bom dia mesmo. Mas se encontrarmos na rua, no shopping, onde for, ô, meu irmão, graça e paz, paz do Senhor, boa noite, meu irmão. Nos cumprimentamos assim. Irmãos, família amadurece com o tempo também. 74 anos, ou quanto mais tempo vocês passarem juntos, mais vocês vão amadurecer juntos. Quer ver um exemplo? Irmãos, quando crianças brigam muito, não é verdade? Quando adolescentes se espetam ainda mais. Mas na vida adulta, quando numa família bem estruturada, passam a ser melhores amigos. Caminham juntos, compartilham de desafios juntos. Eu lembro do meu irmão tem 6 anos a menos que eu. E nós, quando garotos, não nos batíamos muito, a idade era grande, né? Então, quando eu tinha 12 anos, ele tinha 6, eu estava entrando na adolescência, ele ainda era uma criança. Quando eu estava fazendo 18, ele estava fazendo 12. Então, a gente nunca teve, assim, muito contato na ideia de fazer coisas juntos e tal. A gente sempre se esbarrou e tudo, tivemos nossas dificuldades. Hoje, cara, somos grandes amigos, compartilhamos de desafios, e buscamos fazer coisas juntos, porque agora a diferença diminuiu. Assim também é na igreja. Quando falamos de maturidade espiritual, entendemos, querido, que quanto mais tempo passamos juntos, mais amadurecemos juntos também. E é disso que Paulo está falando aos Colossenses. Os Colossenses, na verdade, estavam passando por um problema muito sério. Tinha diante deles um grupo chamado gnósticos. Os gnósticos que, na verdade, não era o grupo externo da igreja, mas um grupo interno. Um grupo que estava dentro da igreja e ensinava que Cristo não era, na verdade, Deus, mas ele era criado por Deus. E que, na verdade, Cristo não era o único mediador entre o homem e Deus. Os gnósticos também ensinavam a questão cognitiva, ou seja, de que a salvação tinha muito mais que ver com a inteligência que, na verdade, com entrega e render-se aos pés de Jesus Cristo. Os gnósticos, eles ensinavam que a carne era só carne, ou seja, o que você fizesse com o seu corpo não tinha problema. Você podia ter relações sexuais com quantos você quisesse e estava tudo bem. O importante era salvar o espírito. A carne você faz o que você quiser com ela. E os colossenses, eles estavam enfrentando grandes desafios nesse momento em que Paulo escreve a eles. Eles estavam diante de homens que estavam ensinando um pseudo-evangelho, algo falso, tentando destruir a igreja e fazendo com que a igreja não amadurecesse na fé, e assim então, desta forma, a igreja se extinguisse. Paulo então escreve aos Colossenses, e ao escrever aos Colossenses, ele deixa algumas coisas muito claras aqui, nesses primeiros versículos. Eu queria destacar aos irmãos algumas características de uma igreja que com 74 anos deseja viver uma maturidade espiritual. E eu gostaria de compartilhar isso com você agora. A primeira lição e o primeiro aprendizado aqui estão nos versículos 3 e 4, que dizem assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé
que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Querido, preste atenção aqui. A primeira característica de uma igreja madura na fé é que ela tem a sua fé em Jesus Cristo como vital e ama o próximo como a si mesmo. É claro aqui no texto de Paulo, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Quando Paulo cita todos os santos, ele não está falando de santos ídolos ou imagens, ele está falando da igreja. Sempre que Paulo cita santos nas suas cartas, ele está tratando dos irmãos em Cristo. Irmãos, vocês são santos, nós somos santos, amém? Não porque somos os melhores e nem porque não temos pecado, não, mas porque Cristo nos santificou na cruz, por meio da sua graça, que acabamos de cantar aqui, da qual nós não merecemos. Mas agora que somos santificados em Cristo, e Deus nos enxerga santos, não pelos nossos atos, mas pela graça de Cristo, devemos amar-nos uns aos outros. Duas coisas aqui são vitais na vida de uma igreja madura: a sua fé em Jesus Cristo e o amor ao próximo. Essa fé, que parece ser algo muito simples, né, dizer isso. Talvez se ele fale assim: poxa pastor, isso aí é fato, é claro que uma igreja ela tem que ter vital a sua fé em Cristo. É fato, mas infelizmente não é o que temos visto em toda a esfera da igreja atual. Uma igreja bíblica, verdadeira, cristocêntrica, como foi lido aqui no histórico desta igreja, ela tem claramente sua fé em Jesus. E as pessoas, ao olharem para vocês, para nós, elas veem isso. Como que testemunhamos da fé que temos? Por meio da vida que vivemos de segunda a sábado, quando não estamos juntos aqui. Isso demonstra uma igreja madura na fé. Você tem testemunhado da sua fé? Vamos pensar em alguns passos práticos. Sua confiança total está em quem? Em si mesmo? Nos seus sonhos? Nos seus planos? No seu dinheiro? Na sua família? Nesta igreja apenas? No pastor que o lidera? Ou em Cristo o Senhor? Porque a nossa confiança precisa estar em Cristo, não em teorias humanas, mas em Cristo. E isto faz com que a gente vença os grandes desafios do século atual: ansiedade, depressão, pânico, temor. Como vencemos isso, pastor? Colocando a nossa fé em Cristo, testemunhando disso todos os dias. Demonstramos isso por meio do nosso caráter, que corresponde ao de Cristo, quando estamos lá fora, queridos. As pessoas, ao olharem para cada um de nós, precisam enxergar a Cristo. E é assim que testemunhamos da nossa fé. A igreja madura é aquela que prega a salvação única em Cristo Jesus. E fazemos isso não apenas aos domingos, mas todos os dias da nossa vida. Igreja madura é aquela que testemunha do amor de Cristo a todas as pessoas. Como tem sido o seu testemunho aí fora? Quando as pessoas olham para você, elas sabem que você é de Cristo? E se elas sabem que você é de Cristo, elas podem compartilhar assim: puxa, se eu for crente um dia, eu quero ser igual aquele cara ali. Ou elas olham e falam assim: não, para ser crente igual aquele cara ali, eu prefiro ficar aqui mesmo. Isso tudo demonstra a característica de uma igreja madura. Igreja bíblica é aquela que tem a sua fé em Cristo e ama pessoas. Não estou falando de amar pecados, mas amar pecadores. Lembro de uma vez o pastor Neil Barreto pregando, ele contou uma história, dizendo que certa vez um travesti estava decidido a tirar a sua própria vida. Não sei quantos já ouviram essa história, mas disse que ele então saiu de sua casa e ele então pegou ali aquela rua que dava ao final da rua a uma ponte da qual ele se jogaria.
E quando então ele começou a caminhar por ali, ele passou de frente a uma igreja muito bonita, com uma escadaria muito grande. E aquele travesti ouviu uma voz no seu interior dizendo assim: entra aí. E ele falou assim: não vou entrar. Falou: entra aí. E ele então entrou. E ele começou a subir as escadas. E quando lá em cima ele chegou, haviam 2 homens à porta. E aqueles 2 homens olharam para ele assim: tu pensa que vai aonde? Não, eu queria entrar. Ele falou: você não está senão na casa do Senhor. Se você quer entrar aqui, volta em casa, troque-se e volte melhor. E aquele travesti então desceu as escadas e falou assim: agora que eu me mato mesmo, porque... E ele então foi. E continuou. E ele decidido então, quase chegando na ponte, havia uma portinha de bar assim na esquina. E naquela portinha tinha uma outra igreja. E mais uma vez ele ouviu assim: entra aí. Eu falei: não, entra aí. Eu falei: não vou entrar, já deu ruim uma vez, não vou entrar de novo. Entra aí. E ele então, com muito relutar, ele pisou na calçada. Na hora que ele pisou na calçada, veio uma senhorinha de 1 metro de altura assim. E ela abraçou aquele homem e falou assim: ô meu filho, vem cá, essa é senão a casa do Senhor. Entre aqui, venha comigo. E a colocou sentada num banco daqueles de madeira. E ali ele falou que ele ficou sentado e ele chorou do início ao fim do culto. Ele não ouviu uma palavra sequer do culto, mas quando o pastor falou no final assim: você quer entregar sua vida para Jesus? Ele estava em pé entregando a vida para Cristo. Porque alguém o amou em detrimento à sua vestimenta, às suas escolhas e ao que ele vivia. Igreja madura ama pessoas. Igreja que quer servir a Cristo, ela ama não apenas os santos, mas também os pecadores. Por isso, querido, precisamos amadurecer na fé em Cristo e no amor ao próximo. Amém? Segunda característica, versículos 5 e 6, diz assim: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Segunda característica de uma igreja madura é que ela recebe e ama a palavra de Deus, ela não negocia o evangelho. Antes de qualquer ensino, seja dos gnósticos ou de qualquer outra teoria contra o evangelho, a igreja bíblica madura, ela ama a palavra de Deus. Uma igreja bíblica e madura não negocia o evangelho. Ouvi certa vez um homem dizendo que enquanto os homens estão à procura de melhores métodos, Deus está à procura de melhores homens. E melhores homens são moldados e refeitos pela palavra de Deus. Se nós queremos ser uma igreja madura, precisamos amar e nunca negociar a palavra de Deus. Não negociamos o evangelho. Façam de tudo para que essa palavra seja pregada de forma fiel nesta igreja. Seja pelo pastor Ismael, por qualquer outro que aqui pisar. Não apenas pelo púlpito, mas em toda a nossa vida, que a gente pregue o evangelho fielmente, sem negociá-lo por nada. Não negociamos o evangelho. 2 Timóteo 3,16 fala muito bem a respeito daquilo que é a palavra de Deus. Que ela foi inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. Queridos, se queremos amadurecer na fé, precisamos da palavra de Deus, porque ela é útil para isso. Me lembro certa vez na história de Josué. Tenho certeza que você já estudou o livro de Josué. E lembra-se daquele homem que quando estava em Jericó, a ordem de Deus, da palavra de Deus era: não peguem nada. A ordem era: todos os despojos de guerra serão do Senhor. A primeira cidade a ser conquistada na terra prometida era do Senhor. O irmão aqui, o pastor leu, as primícias eram de quem? Era de Deus. Então as primícias de Jericó eram do Senhor. Ninguém poderia pegar nada. A ordem da palavra de Deus era: não peguem nada. Mas um homem pegou. Quando ele pega uma capa, algum pouco de prata e ouro, esconde na sua tenda,
Quando Israel vai enfrentar uma cidade muito menorzinha que Jericó, ele perde. E quando eles descem correndo, feito crianças, com medo, Deus vai falar com Josué assim: olha, levante-se daí, Israel pecou, por isso vocês não vão vencer essa batalha. A Bíblia diz, queridos, que a palavra de Deus fala que Israel pecou. Mas quem pecou? Quantos homens? Um homem. Quando um homem peca, todo Israel peca. Quando alguém na igreja peca, toda a igreja peca. Toda a igreja sofre. Toda a igreja. Irmãos, não podemos negociar a palavra de Deus. Aquele homem negligenciou a palavra de Deus e por isso fez com que o povo sofresse. Não negligencie a palavra de Deus por amor ao próprio Cristo e por amor ao próximo também. Não podemos negociar a palavra de Deus. Amém? Conta-se que certa vez uma galera do FBI, Polícia Federal lá dos Estados Unidos, eles têm uma equipe que cuida só de cédulas falsas, a forma de descobrir as cédulas falsas. E eles então chamam aquela equipe de profissionais, eles colocam numa sala, e eles então fecham a porta. Agora nós vamos descobrir como nós vamos saber que as cédulas estão erradas, falsas. E é muito interessante que ao descobrir as cédulas falsas, eles não pegam um monte de cédula falsa que eles pegaram no mercado e colocam sobre a mesa. Eles poderiam pegar todas as cédulas falsas já encontradas e colocar tudo sobre a mesa, e vamos descobrir essa. Não, sabe o que eles fazem? Eles colocam uma cédula verdadeira sobre a mesa. E eles então investigam todos os detalhes daquela cédula de dólar. Todos os detalhes. E eles pegam milímetro por milímetro, sabem de tudo a respeito daquilo que é verdadeiro. Porque presta atenção, quando aqueles homens, eles entendem qual é a nota verdadeira, eles conseguem diferenciar todas as outras falsas. Por isso é importante que você conheça o verdadeiro evangelho. Porque quando você conhecer o verdadeiro evangelho, tudo que for pregado por aí que não for evangelho, na hora que você ouvir, você vai falar: isso não é evangelho de Cristo. Igreja madura, ela não negocia o evangelho. Ela não negocia a palavra de Deus. Todas as programações da igreja precisam ter a sua centralidade na palavra de Deus. Nunca negocie o evangelho de Cristo. Terceira característica de uma igreja madura está no versículo 6. Por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Terceira característica de uma igreja madura é que uma igreja madura, bíblica, ela produz frutos e crescimentos sadios. Nós não estamos à procura de resultados, mas de frutos. E uma igreja madura, ela produz frutos. A igreja de Cristo não precisa de fertilizantes, ela só precisa da palavra de Deus. Nós não estamos à busca de números, mas de transformação verdadeira de vidas. A igreja de Colossos frutificava e multiplicava a partir do evangelho. Olha, e Paulo se alegrava com isso. Por todo o mundo esse evangelho vai frutificando, crescendo, como também ocorre entre vocês. Queridos, o meu desejo é que esta igreja produza frutos verdadeiros que permaneçam para sempre. E isso depende da fé vital em Cristo, do amor ao próximo, de não negociar a palavra de Deus, de fazer tudo para a sua glória. Nós precisamos dar frutos. João 15, 4 e 5 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos.
Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Presta atenção. Não é ele se dará fruto, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Querido, veja bem, nós não somos a videira, nós somos os ramos. A videira é Jesus Cristo, o Senhor. E quando uma videira produz frutos por meio dos ramos, a glória do viticultor. E quem é o viticultor? Deus Pai. A glória é de Deus. Por isso precisamos dar frutos. A questão é, queridos, quantos de nós temos dado frutos? Vimos aqui à frente agora há pouco várias pessoas dando testemunho da vida dos seus pais, que por aqui passaram e deixaram um legado, deixaram frutos. E eu pergunto, queridos, que fruto você está deixando para esta igreja? Qual é o seu fruto? Qual é a participação da sua vida no frutificar e no multiplicar desta igreja? Nós estamos com uma imagem aqui de uma árvore ela frutifica. A árvore que não dá fruto não serve para nada. Já viu quando está chegando dezembro? E aquelas mangueiras estão repletas de manga por aí, que a gente tem, né? Esse privilégio. E lá em Volta Redonda, então, onde eu morava, tinha muita mangueira. E na hora que a gente saía da escola, o pessoal vinha atacando pedra na mangueira e descendo bambu, pegava o bambu, já ficava um bambu do lado da mangueira, cada um ia lá pegava e batia para pegar as mangas. A árvore que dá fruto apanha. Só que quando passávamos diante de uma árvore que não tinha fruta, sequer olhávamos para ela. A questão, querida, é muito simples. Presta atenção. Se você der frutos, fique preparado para as pedradas, porque elas virão. Agora, se você não dá frutos, cara, sequer você vai ser notado. Então, se você não está sendo apedrejado ainda, alguma coisa está errada. Ramos que estão na videira produzem frutos. A igreja de Cristo produz frutos. Olha para Hebreus 11 e você verá homens e mulheres que ali estão relatadas porque deram frutos, porque frutificaram, deixaram um legado. Pastor Ismael citou Abel aqui. Poderíamos citar tantos outros, tantos quanto Moisés, Davi, Josué, até Raabe, a prostituta, está lá em Hebreus 11, deu fruto. Estava registrado não apenas em Hebreus 11, mas também na genealogia de Cristo Jesus. Uma mulher que não tinha nada para oferecer, mas deu fruto. Sabe por quê? Porque ela entregou a sua vida ao Senhor Deus, ao Senhor Criador, ao Deus de Israel, aquele que abriu o mar vermelho e levou todo o povo à terra prometida. É aquilo que Deus está fazendo conosco através de Cristo Jesus. E se queremos ser uma igreja madura, precisamos dar frutos, frutos que permanecem para a vida eterna. É disso que nós estamos falando. Você já deu fruto? Quantos aqui tem até 5 anos de convertido? Levanta a mão. Deixa eu ver. Uau! Ninguém? Quantos aqui? Perdão. Tem que olhar para trás também, né? Quantos tem até 10 anos de convertido, então? Até 10 anos, levanta a mão. Legal, alguns aqui. Quantos tem até 15 anos de convertido? 15 anos. 20. 30. 40. Mais de 40 de convertido. Quem tem mais de 40? Olha aí, rapaz. Temos uma galera boa aqui, madura. E não precisa levantar a mão agora, mas a pergunta é: em todo esse tempo que você tem de convertido, quantos frutos você já deu? Você pode olhar e ver assim: puxa, da minha história na igreja, eu posso dizer que aquela vieram à igreja por causa do meu testemunho. Olha, aquela estão naquela igreja lá, porque um dia eu dei um bom testemunho para ela. Lá na Igreja Batista Betânia, a gente tem o costume de levar para o batismo aquele que ganha a pessoa para Cristo, ou aquela que fez parte importante na conquista daquela vida. E como é bom, irmãos, quando uma pessoa está ali dentro, ela percebe: uau,
eu fiz parte disso. Alguém está testemunhando de um novo nascimento, porque eu fiz parte disso. Queridos, não há prazer maior que dar frutos ao nosso Deus. Igreja madura frutifica para a glória do Deus Pai. Amém? Quarta e última característica. Versículos 7 e 8, Paulo vai citar aqui um homem chamado Epáfras. Ele vai dizer assim: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Quarta e última característica da noite para uma igreja madura é que uma igreja madura, ela tem em sua liderança fiéis ministros de Cristo. Cita Epáfras, mas ao citar Epáfras, ele diz que Epáfras é um amado cooperador, fiel ministro de Cristo. Pastor Ismael e os outros pastores presentes sabem da responsabilidade que é isso. Queridos, quando eu olho para o ministério pastoral em específico, eu não estou falando só de ministério pastoral aqui, mas vou citar o ministério pastoral, eu me sinto o cara mais incapaz para estar no ministério. Às vezes eu olho e falo assim: Senhor, tanta gente boa aí, o Senhor foi... Eu? O Senhor tem certeza? Não tenho condições nenhuma. E não temos mesmo. Uma obra excelente exige excelentes obreiros. E quando eu digo, queridos, que na igreja madura, ela carece de uma liderança fiel, nós não estamos falando apenas de pastores, mas estamos falando de todos aqueles que se levantam como líderes na igreja de Cristo. E estes precisam ser exemplo, precisam ser fiéis ministros de Cristo. Paulo cita duas palavras, e que no grego traz uma ideia muito interessante. A primeira é cooperador. A palavra cooperador traz uma ideia de um escravo servindo ao lado de outro a um outro senhor. Paulo está dizendo o seguinte: eu sou escravo de Cristo, Epáfras é co-escravo comigo. É disso que ele está falando. Queridos, escravos não têm vontade própria, escravos não escolhem, escravos, eles vivem à vontade do seu Senhor. E o que Paulo está ensinando aqui é que Epáfras era um co-escravo com ele. Nem ele se considerava alguém importante, ele também era um escravo. A segunda palavra que ele usa é a palavra servo, e a palavra vem de diáconos. Conhecemos muito bem essa palavra. Diácono é aquele que executa os pedidos de outro, um servo. Mas ele não diz apenas diáconos, ele diz fiel. E a palavra fiel traz a ideia de crente verdadeiro, aquele que a gente pode confiar. Líderes da igreja precisam ser fiéis ministros de Cristo. Liderança da primeira igreja batista em Barra Mansa, seja onde você estiver agora, ouça isso. Você precisa ser um fiel ministro de Cristo, escravo do Rei dos Reis, cooperador juntamente do seu pastor, que é escravo tão qual você é, escravo de Cristo. É por isso que Paulo, ele deixa um padrão de liderança gigantesco nas cartas pastorais. E em Tito ele vai dizer que em tudo seja você mesmo exemplo. A palavra aqui é uma marca deixada por um padrão. Eu não sei quantos aqui são tão velhos quanto eu assim, mas eu lembro do Rei do Gado. Vocês lembram do Rei do Gado? Uau, então eu lembro, cara. Caramba, eu fico assustado quando eu lembro disso. Mas eu lembro que na parte inicial assim parecia um G assim, e era tipo que uma marca assim. Isso marca o gado, né? Era para marcar o gado, para saber, ó, aquele gado é meu. Como que faz isso? Com aquela marca assim que eles esquentavam no fogo, com aquele ferro, e marcava o gado. Essa marca aqui que Paulo está falando.
de uma marca, de exemplo, ou seja, de que quando nós marcamos as pessoas, eles começam a fazer igualmente a nós fazemos de Cristo. E ele diz, fazendo boas obras, em seu ensino mostre integridade e seriedade, use em linguagem sadia, contra a qual nada possa te dizer, ou seja, irrepreensível, para aqueles que se opõem a você e vão surgir, porque eles perseguem a Cristo, fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Seja padrão. Igreja Batista de Barra Mansa, primeira igreja batista em Barra Mansa, seja padrão. Nós precisamos ser padrão para o mundo. Eles precisam copiar o que nós fazemos, a começar na liderança desta igreja. Quer ver um exemplo? Deixa eu te pedir uma coisa. Faz assim com a mão assim, olha, vem comigo. Vai fazer assim, esquentando a sua mão. Vai, esquenta a mão aí. Eu sei que eu não posso falar sem o microfone aqui, mas rapidinho, ó, vai, esquenta, esquenta, esquenta. Vem comigo. Vai, esquenta, esquenta. Assim, rápido, mais rápido, mais rápido. Agora, ó, juntos, coloca a mão na nuca. Ué, eu pedi para você colocar a mão aonde? Mas a maioria colocou aonde? Por quê? Porque eu coloquei a mão aonde? Prestou atenção? Que você até me ouviu, mas você fez igual eu fiz. Cara, as pessoas estão até te ouvindo, mas elas querem fazer o que você faz. Igreja madura, começar pela liderança, é padrão para o mundo, não o mundo padrão para a igreja. Nós estamos na mão correta, o mundo que está na contramão. Sejamos padrão a todas as pessoas. Igreja madura, ela é exemplo. E as pessoas passam a copiar o que fazemos. Não porque fazemos bem, mas porque o que fazemos, fazemos para Cristo. Amém? E é por isso que Paulo, ainda aos Colossenses, ele vai terminar o capítulo, lá no capítulo 3, dizendo assim: olha o resultado de ser uma igreja madura, olha isso, versículo 16 e 17, capítulo 3. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Madura, igreja madura tem a palavra de Cristo em si. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, ao amor ao próximo, relacionamento saudável, relacionamento discipulador. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. É uma igreja que adora ao Deus vivo. Tudo que fizerem, seja em palavra ou ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O alvo de uma igreja madura é a glória de Deus. O alvo da primeira igreja batista em Barra Mansa, nos seus 74 anos de existência, deve ser a glória de Deus. Por isso, seja exemplo para todos aqueles que têm contato contigo. Por isso, igreja madura é uma igreja que tem a sua fé em Cristo, ama o próximo, recebe e não negocia o evangelho, como resultado produz frutos que permanecem, e tem na sua liderança homens fiéis a Cristo. Essas são as marcas de uma igreja madura. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai amado, meu desejo nessa noite é que a primeira igreja batista em Barra Mansa, compreenda claramente o que são as características, ou quais são as características de uma igreja madura. Uma igreja que serve ao Senhor Jesus com a sua vida, que está pronta a nunca negociar o evangelho, a ser fiel a Cristo e amar ao próximo. Uma igreja que dá frutos, e frutos em abundância, que permanecem para toda a vida. E que também, ó Deus, tem no seu corpo homens e mulheres fiéis ao Senhor Jesus, na liderança como exemplos, como padrão,
não apenas eles, mas toda a igreja sendo exemplo e padrão para aqueles que enxergam a igreja aqui neste lugar. Senhor, o meu desejo é que o seu amor habite ricamente na vida destes irmãos aqui presentes, e que o Senhor seja glorificado através da vida dos que aqui congregam, e que, ó Deus, a cada dia, a cada ano, esta igreja passe a glorificar cada vez mais ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor, o Criador, aquele que nos comprou com sangue do teu próprio Filho e nos deu vida em abundância, vida eterna. Abençoe, Deus, ricamente esta igreja. Abençoe a vida do pastor Ismael. Abençoe a vida dos outros pastores aqui presentes. Abençoe a vida da liderança desta igreja. Abençoe a vida de cada um que congrega nesta igreja. Abençoe, Deus, daqui as famílias representadas. Que esta igreja seja a família do Senhor, ó Deus, aqui neste lugar, amadurecendo a cada dia para a glória do seu nome. E que nesses 74 anos de história seja apenas o começo para grandes coisas que ainda o Senhor há de fazer por intermédio desta igreja, para a glória do seu nome. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos e nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.